substituindo de forma definitiva a dona Ida Guerra. E quando eu entrei na faculdade, eu dava aula particular para a criançada, para a molecada lá da Vila Prado. Legal. E eu não cobrava absolutamente nada. Então, a mãe do garoto chegava para mim, olha, você não quer dar aula particular? Meu filho ficou de segunda época e coisa e tal. E eu dava aula e não cobrava nada. Que legal. Não cobrava nada. Que legal. Daí o aluno passava na segunda época, a mãe chegava em casa e me dava alguma coisa, um presente para mim. Tá. Então, a gente foi treinando a dar foi aula dessa forma. Contribuindo para a educação das meninas. Que bonito isso. Tem gente que eu dei aula que até hoje vem, gente que eu encontro com frequência, que vem que fala para os outros das aulas particulares. Que legal. Hoje mais. É interessante que ele chegou com tudo isso a dar aulas em vários lugares, em Descalvado, no próprio Diocesano. Logo que eu me formei, antes de me formar, eu dei aula no Diocesano. Fui dar aula de inglês. No Diocesano. Fui dar aula de inglês no Diocesano. Eu estava no terceiro ano da faculdade. 17, 18, eu tinha 19 anos de idade. Os alunos tinham quase que a minha idade. Um dos meus alunos foi o Chico Graziano. Legal. Eu dei aula para o Chico, acho que na primeira série do ginásio, segunda série do ginásio. Ele era interno. O Chico se tornou secretário de Estado. Hoje é secretário do Meio Ambiente. Meio Ambiente, né? Foi uma pessoa que cresceu na vida. Foi. E vai crescer muito mais ainda. Uhum. No segundo colegial, eu tinha 2 alunos. Um era Ronald Scott Bruno. A mãe dele era americana, dava aula particular de inglês, a dona Ruth. Uhum. Ele tinha nascido no Brasil, mas a língua que ele falava em casa era o inglês. E tinha um outro aluno, o Paulo von Hellen. Paulo von Hellen tinha acabado de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, tinha ficado 1 ano lá, e veio estudar no Diocesano, e eu dando aula de inglês. É claro que eles sabiam muito mais inglês do que eu, mas eles foram pessoas assim, muito bacanas, maravilhosas, e que me ajudavam até na aula. Nessa trajetória de professor, você chegou a diretor de escola, né? Eu nunca quis ser diretor de escola. Depois que eu me formei, depois de muito tempo, eu fui fazer pedagogia simplesmente porque, vai lá, faz pedagogia, quem sabe alguém te chama para ser vice-diretora, qualquer coisa assim, você tem o curso, vale pontos e tudo mais, eu vou fazer pedagogia. Veio um concurso e eu fui prestar o concurso. E passou. E passei, embora jamais eu tivesse pretendido ser diretor de escola. Daí eu falei, já que eu passei, eu vou acumular cargo, eu vou ser diretor e vou ser professor. Eu tinha feito direito, e eu imaginava assim, diretor não faz nada mesmo, então, sendo diretor de escola, eu vou poder estudar processos e tudo mais, vou poder advogar. Mas Lê do engano. Nossa, a responsabilidade do diretor, o trabalho do diretor é tão grande que não só eu não advogo até hoje porque eu fui ser diretor, como também eu tive que me exonerar do cargo de professor para poder ser diretor de escola. Olha só. Então eu podia sair com 2 aposentadorias
E acabei tendo uma aposentadoria só, não me arrependo nada disso, ganho muito pouco, mas sou feliz. Agora, hoje você é presidente do CPP, sou né? Diretor regional do CPP e pertenço à diretoria executiva do CPP. Interessante isso. Agora, deixa eu passar um pouquinho por essa trajetória sua. E sou presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Isso é importante. É o conselho que fiscaliza a merenda nas escolas estaduais de todo o estado de São Paulo. Não pode faltar merenda, né? Agora, uma coisa de qualidade, né? Tem todo um critério. Tem que se preocupar com a educação alimentar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, para lembrar, você foi vereador por várias vezes, presidente de Câmara, você teve uma passagem como homem público bastante intensa, né? Tive. Eu disse para você que eu sou neto de um exilado político. Um exilado político que eu pouco conhecia, vi pouco meu avô, isso é apenas uma referência. Mas política sempre foi alguma coisa que sempre se discutiu em casa. Uhum. Meu pai era getulista. Nós sempre apoiamos os candidatos populares, nunca os candidatos da elite. Na faculdade, já no colegial, a gente participava de centros cívicos, aquelas coisas. Mas no seminário diocesano de São Carlos, tinha lá o padre Marinho. E algumas pessoas se reuniam com o padre Marinho para discutir política, para ter formação política, ler o jornal Brasil Urgente e tudo mais. Ele era ligado à JEC. Para ver o que acontece, né? O que estava acontecendo no país, na cidade. Mas para dar qualificação política mesmo. Interessante. Quem é que participava disso daí? O Walter Kopp, que trabalha na Tapete hoje, o Sansão, que é lá da Jabu Engenharia, o Rebouças, Antônio José de Arruda Rebouças, que é um grande advogado trabalhista em São Paulo, e alguns outros. Quando eu fui para a faculdade, eu já fui chamado para escrever para o jornal e para pertencer ao grupo que discutia política na escola e tudo mais. Já no segundo ano, nessas alturas eu tinha 18 para 19 anos, eu fui candidato a vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Então comecei a fazer política precocemente. Já foi aprendendo. Nós perdemos a eleição para a UEE, isso foi no ano de 66. No ano seguinte, o nosso grupo político lançou um outro candidato, a UEE, e nós ganhamos as eleições. E aí? O candidato era o Zé Dirceu. Olha aí, o Zé Dirceu. Mas aí, para resumir, você teve uma trajetória bastante extensa, porque você foi dali para vereador, Isso, de vereador... Mas veja só. Quando eu saí da escola, eu fazia política, eu gostava de política, mas eu gostava do bastidor da política. Então eu não queria ser candidato a vereador, nem nada. Vieram as eleições, haveria eleições em 1980, eu me convidaram para ser candidato, mas eu não quis sair. Naquela época, para entrar no MDB, era difícil, o pessoal não deixava você assinar Arena MDB, né? Arena MDB. Não deixava você assinar ficha. Olha. Por quê? Porque você era um concorrente, coisa e tal. Eu assinei a ficha e levaram mais de um ano para entregar no cartório eleitoral. Em 82, me convenceram a ser candidato. Eu fui candidato, o Braz, que é o seu cinegrafista, apresentava os nossos comícios, nós ganhamos as eleições. Eu tive 6 legislaturas seguidas, 26 anos de Câmara Municipal. Nos anos de 97 e 98, eu fui presidente da Câmara. E aí, na presidência da Câmara, volta aí o espírito daquele que trabalha com educação. Dentre os projetos que a gente desenvolveu está a Escola de Vereadores. E nós fomos a primeira Câmara Municipal do Brasil
a introduzir um projeto de qualidade total na Câmara Municipal. Interessante. E a gente trabalhava com o conceito de que lei tem qualidade. Tá. Foi uma experiência muito interessante. Talvez até avançada demais para a época e para as pessoas que naquela época não estavam entendendo lá, a dinâmica. Mas, num dia, no primeiro dia de aula, apareceu alguém importantíssimo na vida dele. Primeiro dia de aula, ele conhece Cleide. Cleide veio de uma forma branda, suave, para transformar a vida de Oswald. Cleide é a esposa dele, querida. Foi amor à primeira vista, Oswald? Não é. É isso mesmo? Não. Eu terminei a quarta série no Diocesano e fui estudar no Álvaro Guião, fazer o curso clássico no Álvaro Guião. No Diocesano não tinha clássico, só tinha o científico. Fazia o clássico, eu já estava vocacionado para a área de humanas, para a área de letras. E a Cleide era da minha classe. Então eu conheci a Cleide no primeiro dia de aula. A gente tinha aí 14 para 15 anos de idade. Fizemos o curso clássico juntos, a gente não namorava. Entramos na mesma faculdade, em 65, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Entrei no curso de Germânicas, ela no curso de francês, de línguas latinas. E no primeiro semestre, mais propriamente no dia 10 de junho, nós começamos a namorar. E estamos namorando até hoje. Até hoje. Vai fazer 40 anos de casados este ano. Que maravilha. Mas vai fazer 45 anos que estamos juntos. O que você diria para a Cleide, se você pudesse dizer para ela, o que você sente por ela, o que ela representa na sua vida? Como você externaria isso em palavras? Kleber, você faz umas perguntas difíceis aí, umas declarações. Eu amo demais a minha mulher, meu esteio, é a pessoa que me fortalece. E a pessoa é minha mulher, é minha amiga e a mãe dos meus filhos. Eu faria tudo outra vez. Olha que lindo. Desse amor nasceu o Marcos Vinícius, o João Guilherme e o Luiz Gustavo. São filhos queridos que ele sabe muito bem também dizer o que ele sente pelo Marcos, pelo João e pelo Luiz. O que você diria para os seus filhos agora? O que é ser pai? Olha, eu gostaria de estar para os meus filhos na mesma altura em que meu pai está para mim. Olha que lindo. Eu acho que a vida, a eternidade, está nessa sucessão, nessa continuidade, nessa lembrança dos princípios, lembrança dos exemplos. Eu me esforço muito para ser para os meus filhos aquilo que meu pai foi para mim. E quero que os meus filhos sejam para os meus netos aquilo que meu pai foi para mim e aquilo que eu suponho que eu seja para eles. Maravilha. Eu acho que aí a gente caminha em direção à eternidade. Meu pai se foi,